Participação popular é o princípio do direito cultural, princípio do respeito à memória coletiva, ao passado, à lembrança do que foi, do que passou. Se tem uma memória que é relevante à coletividade, tem que ser respeitada, não pode ser escondida, tem que ser demonstrada. Princípio do suporte logístico estatal. O município tem que se esforçar dentro das limitações dos seus recursos, conforme o artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, conforme o custeio definido na Carta de 88, para entregar os direitos culturais, sabendo quais são as limitações dele. Muitas vezes ele não tem, mas se ele não tem, ele precisa ter uma coisa, gente: criatividade. Ele precisa ter criatividade, gente. O Estado brasileiro precisa ter criatividade para desenvolver a cultura. Se o Estado não tiver criatividade, você, povo, tem que chegar lá criativo e mostrar para o Estado. Quando você mostrar para o Estado criativo que você sabe fazer o método para ele alcançar, se ele te negar, ele está violando seu direito. Mandado de segurança, mete na justiça e cobra o secretário para vir pelo cabresto chamado pelo juiz, ou cumpre ou é desobediência. Se é desobediência, cadeia. Destitui o governo, destitui. Certo? E o último princípio é a universalização desses direitos, é para todos. Agora tem mais um detalhe. No destituir, etc., surge aí uma preocupação muito grande do secretário. A autonomia e os interesses desse direito. Estão com medo de libertar o Brasil na autonomia e nos interesses do direito cultural. Porque o Brasil tem um processo de violação da matriz ancestral e da identidade de dois povos originários, que são maioria. É a maioria minorizada que o professor Richard Santos, lá da faculdade do sul da Bahia, menciona. Está aqui, ó. A maioria minorizada, se libertar a autonomia dessa gente pela cultura, essa gente, eles têm medo do que elas vão fazer com as oligarquias. Gente, o índio não vai fazer nada com quem sacaneou com ele, nem muito menos o negro. O que o índio e o negro querem é se libertar. O que eles vão fazer, de fato, é transformar o Brasil, vão trazer o esplendor do Brasil através da expressão dessas maiorias, porque esses povos são pacíficos. A afirmação coletiva desses povos são pacíficos. Eu tenho uma pele clara, mas eu nunca fui discriminado num ambiente de candomblé. Eu nunca fui discriminado num ambiente de tribo indígena. Você sabe por quê? Porque esses povos, eles só conhecem a linguagem do amor, gente. Vocês são da terra do cantor, da linguagem do amor. A terra de Valdir Soriano, sim. Por isso eu penso que vocês vão usar esse âncora, esse grande personagem da trajetória de Caetité. Valdir Soriano. Hoje que a noite está calma e a minha alma esperava por ti. Gente, por que é que vocês não se reúnem? Olha o secretário aqui, vamos fazer um festival de música brega aqui. O Valdir Soriano, o Valdir de música brega de Caetité, o Dick de música brega de Caetité. Cria um nome, não sei se ele tem herdeiros, se isso vai causar problema de direitos autorais, não sei. Um nome que faça alusão a ele. Pega essas músicas dele e coloca esse sertão todo para despejar aqui dentro dessa meninada trabalhar. O Lodum já cantou a música. Tá na hora de parar. Por quê, gente? Todo dia tá morrendo alguém. Só morre quem é preto. E acusado de ser traficante não tem processo, não tem defesa, não se sabe por quê, como, quando, onde, mas morre o tempo inteiro. E ninguém diz nada. E todo mundo fala, é porque ele era traficante. Cadê a prova? Me prove que era um jovem brasileiro sendo assassinado. Isso está na nossa cultura, na informalidade de matar o povo brasileiro. Nós não podemos permitir matar esse menino, porque ele pode ser um músico, ele pode ser um cineasta, ele pode ser um grande escritor. Gente, isso é muito sério.
O Brasil de 1960 era um país rural. Rural como, Alexandre? A densidade populacional, segundo os órgãos institucionais de pesquisa e levantamento, IBGE e outros, IPEA, dão conta de que em 1960, 30% da população brasileira era urbana, 70% era rural. Esse era o país de Celso Furtado, o maior economista brasileiro, que criou, por exemplo, a obra Formação Econômica do Brasil. É, para mim, o maior brasileiro que já existiu no estudo da economia. Celso Furtado, o maior economista brasileiro, foi o primeiro ministro do Planejamento do Brasil, o terceiro ministro da Cultura. Ninguém fala do terceiro ministro da Cultura. Gilberto Gil tem seu mérito, Juca tem seu mérito, Margarete Menezes está construindo a história dela. O sarrafo de Margarete Menezes do salto de altura é alto. Se não cumprir, vai estar longe de ser o que Gilberto Gil fez. Gilberto Gil fez um líder das Nações Unidas dançar e tocar uma reunião internacional para investir no Brasil. O Brasil ainda é o país mais interessante desse planeta, de povo mestiço, de povo que tem um conjunto de valores com mais de 300 idiomas num só território e fala uma língua só. Isso é inédito. O português brasileiro não é o português de Portugal. Eles não falam bunda. Eles não falam uma série de expressões que nós falamos aqui, porque tem o acarajé, tem dendê, tem axé na fala do brasileiro. Axé quer dizer força. Nós, o ser baiano, o ser baiano. O que antecede o ser é o nada. Antes de ser baiano, nós não éramos nada. Nós temos que afirmar a nossa baianidade não com sentimento de patriotismo para poder balançar a bandeira e fazer confusão à toa. Nós temos que afirmar a baianidade com sentimento de humanidade. A baianidade, Jorge Amado, é essa humanidade, desse nosso jeito, dessa nossa malemolência, que influencia na culinária, que influencia no modo de vestir, que influencia no modo de fazer. O baiano faz diferente, gente. Que influencia na música brega de Valdir Soriano, que o país estava todo passando por um problema e ele cantou durante todo o período do problema sem ninguém questionar. Não, Valdir que é porta aberta. Deixa o Valdir tocar. Foi preso uma vez, no momento do título da música. Foi preso por causa do título da música. Que você cantou, Tortura de Amor. Na Sim. ditadura você não podia falar em tortura. Aí ele foi preso. Mas quando perceberam quem era Valdir, logo eu aposto que soltaram ligeiro. Por quê? Porque ele cantou, mesmo foi o amor. A tortura, o pessoal deixou de lado. A elite do cinema, que já é dona da indústria audiovisual, da produção, distribuição de cinema de Salvador, e quem vai distribuir é de Caeté. Eu estou nesse negócio dessa Bahia Filme aí, ó. Vou fazer uma confusão lá que vai sair. Vocês vão ter notícia. Vocês vão ter notícia. Olha, eu conquistei isso lá da terra de lugar. Tem um calundu aqui. Vocês vão saber do meu calundu e do cacoré, que vai ser completo. O Omar faz um cacoré também. Vai ser completo lá, porque eles estão querendo botar a produção e distribuição de cinema para uma elite que faz cinema. Só que meu pai, o professor Itamar Guiar da UESB, é o criador do primeiro, co-criador, porque não foi só ele que fez, é um trabalho de muitas mãos, do primeiro curso público de cinema de uma universidade no estado da Bahia. Lá na UESB já formou mais de 400 meninos. O menino forma, vira cineasta e vai vender sonho na padaria. Está subempregado, porque não tem espaço para o mercado audiovisual. Não tem lugar para fazer cinema. Agora, eu lancei, Orlando fez a proposta em 2013, Orlando Senna, que foi o principal parceiro de Glauber Rocha. Eu peguei a proposta, Orlando envelheceu, tá lá no Rio. Não, eu chamei ele para mexer e falei, ô Alexandre, não estou mais a fim de estar desgastando, envolve viagem e tal, questão de saúde, eu não quero mexer com isso. Falei, tá bom, Orlando, eu posso fazer. Você pode e deve fazer, o processo é público. Em 2019, eu peguei o projeto da empresa de cinema, de conquista,
mudei algumas coisas que ele botou com viés educacional. A educação é muito importante, a educação formal, temos que participar. Meu pai é um educador de 40 anos, mas para deixar o menino preso na escola e não dominar os meios de produção. Tem que dominar o meio de produção, meu filho. Ganhar esse aqui, ó, senão vão lhe deixar aí o resto da vida só contando história e escrevendo em universidade, banco de universidade, escovando banco de universidade. Tem que ir para a indústria de cinema e audiovisual, fazer CATTE em aliança com o poder público. Tem que pegar essas empresas do minério daqui, essas empresas da eólica, 4% pode ficar aqui. Mandar a carta de intenção formal do município para fazer a captação por renúncia fiscal, tirar o dinheiro de Brasília e botar o dinheiro em CATTE. Quando botar o dinheiro em CATTE, botar onde? Do Fundo Municipal de Cultura, para ser executado por quem? Pela empresa pública de cinema, a microempresa de cinema de CATTE, vinculada com o SEBRAE, com treinamento, com preparação desses meninos, sem picaretagem, com coisa séria. Não pode meter mão com buca, tem que cobrar a responsabilidade de fazer coisa séria, para poder chegar para todos. Porque quem mete a mão em cumbuca de dinheiro público é egoísta. Não está observando a possibilidade do fazer coletivo, direito cultural e direito coletivo. Por sua vez, a Fundação Municipal de Cultura, para executar a política pública setorial, secretário. Como você vai fazer isso aliado com o conselho? Como é que é? Tem gente na universidade dando salto mortal de costa para poder fazer bonito. Agora, CATTE tem recurso. Ah, o prefeito não pode pagar. Pode pagar, contrata por execução diferida, contrata para pagamento e execução futura. Se contratar o assessor para poder alcançar esses propósitos, se o município garantir deslocamento e outras coisas mais para facilitar a hospedagem, para facilitar a vida dos técnicos, ou fazer online, o Brasil está todo se fazendo online. Se fizer isso, quando a estrutura estiver montada, trazer os vereadores para perto. Faltou vereador aqui hoje, gente. Cadê? Então, se estão convidados, vocês que faltaram no seu vereador, falam, rapaz, você não foi lá na sessão de cultura? Vambora, tira o pé do chão. É por aqui, ó. Aqui é para trazer dinheiro para CATTE. Esse dinheiro já, mas o urânio já traz dinheiro para CATTE, traz. A eólica já traz dinheiro para CATTE, traz. Mas o da cultura vai fazer chegar lá no bairro. Lá no bairro periférico daqui, não. No bairro. Vai fazer chegar no Nossa Senhora da Paz. O urânio não está chegando lá, eu aposto. Aliás, pode estar chegando até coisa desagradável. Vai demorar, vai dar trabalho para fazer esse concurso. O concurso é caro, o onera a folha. Mas se vocês pegarem uma empresa de energia eólica, pedir a eles 4% no fundo de cultura, cadastrarem os mestres de capoeira, os contramestres e os professores, e colocarem no fundo uma verba carimbada para a capoeira e destinar esse recurso para pagar a hora-aula do professor e combinar com a Secretaria de Educação um convênio entre secretarias para poder o diretor escolar estabelecer no cronograma de aula o horário da aula do professor de capoeira. E o professor de capoeira chega lá, dá a aula e o Fundo Municipal de Cultura pagar conforme a apresentação do controle de jornada. Isso vai dar certo ou não vai? Vai ser mais digno. Então, o desenvolvimento da dignidade da pessoa humana e a paz. Ah, e para que é que esse circo vai ficar aqui? Para levar as crianças do município 2 vezes ao ano ao circo. Mas o município não tem dinheiro para isso. O município não tem dinheiro para isso porque o município nunca combinou com uma empresa que explora o urânio daqui para pegar 4% do que ela arrecada, levar lá de Margarete assinar, a Receita Federal assinar. Ela, ao invés de mandar o dinheiro para Lula do fundo do bolo geral da Receita Tributária do país, ela pegar o dinheiro e botar no Fundo Municipal de Cultura. Tudo isso precisa de instrumentos jurídicos, legislativos, de contratos, de performance, desempenho. Então, a cláusula de desempenho da cultura do Brasil, ela está violada desde 2004, quando o Brasil assumiu o compromisso das Nações Unidas de prover a Agenda 21 da Cultura. Nós temos que entender o que é a Agenda 21 da Cultura, nós não sabemos o que é. Por que nós não sabemos? Nós não estamos interessados em buscar. Temos que buscar a Agenda 21 da Cultura, porque a Agenda 21 é o que a Espanha está fazendo,
É o que os Estados Unidos está fazendo, o que o Japão está fazendo, o que a China está fazendo, o que o país, a África do Sul está fazendo, o que os países do Oriente Médio estão fazendo em relação à cultura, que nós não estamos fazendo. Por que nós não estamos fazendo? Porque nós não estamos afirmando o direito cultural. E se eu afirmar a cultura como elemento suave por dentro da cultura, o movimento LGBTQIA+PN não tem mais chance de estar certo harmonicamente. Então eu estou colocando, porque esse assunto que eu estou falando aqui é capaz que eu não consiga falar numa plenária de militantes fervorosos da pauta, porque eles estão levando isso a ferro e fogo. Nós precisamos encontrar o trejeito da malemolência do baiano para poder alcançar a forma de incluir a todos. Que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite, quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em ti. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Fica. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em ti.